Olá! E aí, pessoal? Como estão? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Estão me vendo bem? Escutando bem? Me falem aqui através dos comentários. Estou acompanhando aqui do lado, como sempre. Olha aí, Matheus, Patrícia, Thaisa, Gabriel. Vamos lá, vamos entrando aqui, que hoje iremos falar sobre os dois tipos de arte. Imagem e som ok. Aí, ó, Porto Alegre. Fala, Gabriel, Débora. Gabi tá aqui. Vanessa. Hoje tem polêmica. Olha, ontem teve muita polêmica, né? Ontem, então, eu mostrei para vocês, recapitulando aqui um pouco, né? Mostrei para vocês sobre o problema da ditadura do relativismo que a gente está sofrendo. E algumas pessoas até vieram dizer assim, nossa, João, mas tu está falando muito sobre isso, muito sobre o mal, mostra o belo, agora mostra o belo. Mas calma, né? Vamos chegar lá, tá? Ó, vamos lá. O que vocês acharam de ontem? Me digam aqui. O que vocês estão achando desses 3 dias nós juntos aqui? Boa noite, Vivi, Viviane. Bora lá então, muito bom, legal, show. Gostaram da música que a gente colocou? Vou falar um pouco dessa música aqui. Campina Grande, ó, tô curtindo muito. Direto do Espírito Santo, ó, não assisti ontem, uma pena, mas tá gravado, né? Tá gravado. Então quem não assistiu depois assista, tá? Beleza? É do Barco, já colocaram ali. Vocês estão afiados. Estão afiados, mas vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Então, né, ontem falamos sobre o relativismo e agora eu quero mostrar para vocês aqui os dois tipos de arte. Só que, né, os dois tipos de arte, muitos devem se perguntar, ainda mais os entendidos do assunto, né? Mas como assim os dois tipos de arte, né? Porque arte é arte, né? Como que a gente vai trazer essa dualidade, como que a gente vai, né, relativizar o que é a arte? E justamente estamos indo contra isso, né? Contra essa relativização. Mas aqui, na verdade, eu só quero mostrar para vocês, no final da aula, vocês vão entender que não tem dois tipos de arte, né? Uma é arte, a outra não é. E, na verdade, o que é a base, né? O que é a base fundamental do que é a arte é justamente a beleza, tá? E é aí que nós vamos chegar, né? Então, eu quero mostrar para vocês primeiro aqui duas imagens, tá? Duas imagens que são essas. Uma, né, muitos conhecem aqui, a Pietà, então, de Michelangelo, né, à direita. E à esquerda nós temos um aqui que, bom, né, não sei de quem é, na verdade, nem seria tão necessário, mas a questão toda é que eu quero que vocês percebam a diferença entre essas duas imagens e por que, né, como vocês bem sabem, hoje em dia, uma é tratada como arte e a outra também, mas, né, uma também dizem que é arte. A diferença é clara, né? A diferença é clara. A questão toda é que uma ainda é colocada como arte, sendo que, na verdade, vocês conseguem perceber que não existe nada ali que realmente nos capte o olhar, a não ser o vazio, né? A não ser algo que você vai começar a observar, a perceber e você não vai ter nada ali a não ser suas próprias impressões. Ou seja, você pode até criar uma ideia, um contexto, tentar contextualizar, tentar criar uma narrativa, que foi o que a gente conversou ontem, por isso que foi tão importante aquela introdução, mas você não vai chegar a lugar nenhum. E na verdade, assim, não basta ser bom e justo, é preciso ser belo para chegar ao coração das pessoas. Exatamente o que nós temos aqui na Pietà, no lado direito, de Michelangelo. Tu tem algo que não é só belo, também é bom e justo, mas não é só bom e justo, mas também é belo. Você percebe ali, através justamente da forma, essa beleza. Tá? Então nós temos aqui, né, a história que compõe essa criação, tá? Mas não só isso, nós temos ela muito bem feita.
Então você consegue perceber a diferença entre uma e outra. Tá? A diferença é muito clara, né? Nós conseguimos ali perceber de uma forma logo no início. Tá? Você olha e você vê que realmente não tem como comparar as duas coisas. E é justamente isso que tentam fazer hoje. Só que, assim, ó, presta bem atenção, e eu quero deixar isso bem claro, que na beleza, é claro que existe a multiplicidade. Ou seja, nós temos como comparar, quem sabe, né, um Michelangelo com, né, Da Vinci. Tem como você comparar, tentar comparar e tentar entender esses dois artistas dentro do âmbito da arte real, né? Agora, comparar algo que não é arte com arte não faz sentido, né? A mesma coisa que tu tentar comparar, sei lá, né, um carro e um queijo. Não tem nem como entrar numa comparação dessa, não faz sentido, né? Então é a mesma coisa, não tem como comparar um rabisco com uma arte verdadeira, tá? E aí que a gente começa a entrar nesse aspecto do que é arte e do que não é, tá? E que se tudo é arte, nada é arte, tá? Agora sim, vindo um pouquinho mais a fundo nessa questão da beleza e da arte, porque como a beleza é uma ponte fundamental para que a gente compreenda algo maior, porque é justamente aí que entra a função do artista, tá? A função do artista, e a função não como um meio utilitarista, eu quero que você preste bem atenção, né? Oscar Wilde, ele tinha uma frase que ele dizia que a arte ela não tem utilidade, né? E isso ele escreveu isso em 1890, né? A arte não tem utilidade nenhuma. Eu acredito que faz muito sentido o que ele falou, porque realmente a arte ela não tem uma utilidade em um sentido físico, como por exemplo uma escova de dente, onde você vai escovar os dentes, ou quem sabe um carro que vai te levar de um lugar a outro, né? A arte não tem essa utilidade grotesca, né? Essa utilidade material, né? A arte realmente não tem uma utilidade, né? Por quê? Porque você vai contemplar aquilo e ela vai mudar um pouco do seu interior, ok. Só que eu acredito que se o Oscar Wilde estivesse vendo o que está acontecendo hoje, né, na arte contemporânea, em tudo que está acontecendo hoje, provavelmente ele mudaria um pouco a opinião dele. Porque, de fato, assim, do jeito que está hoje, né, a beleza ela é sim de grande utilidade pública, porque da maneira que a gente está vivendo, realmente está nos levando para um lugar obscuro. Praticamente está nos levando para o abismo, né? E muitas pessoas me perguntam aqui, e a gente vai entrar nesses assuntos hoje, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai entrar num assunto muito bom hoje, que é justamente essa diferença, né, do que é a beleza de fato. Muitos confundem, por exemplo, a questão da aparência, né? E eu falo muito sobre imagem, então, por exemplo, a maneira que as pessoas se vestem, etc, etc, né? É claro, eu sou retratista, eu falo isso, né, de uma forma um pouco mais superficial, não tão aprofundada, em relação a como que as pessoas se vestem e tal, mas a questão toda é que a aparência, ela realmente tem uma função específica, tá? E a beleza é algo muito mais profundo e muito maior do que isso. E assim, pra gente dividir bem esses dois tipos de arte, que na verdade uma não é arte, a outra é, né? Foi uma pegadinha aqui, tá? Exato, né? Uma é inspiração, contemplação e a outra é o quê? Né? Então vamos voltar para a imagem aqui para você olhar mais um pouquinho para entender que realmente aqui de um lado nós temos, né, do lado esquerdo aqui nós temos o quê? Né, uma representação de uma pessoa na cor, né, colocaram todo preto aqui e uma pessoa todo vermelho, né, com a cor toda vermelha. E aí você poderia tentar colocar aqui, sei lá, a sua teoria. Tu pode colocar a tua teoria aqui, tentar identificar e tal, mas a gente pode fazer isso com outros tipos de representações, outras coisas, mas de fato não existe beleza aqui, né? Isso tu concorda comigo, né? Concorda comigo aqui? Me confirme assim, faz sentido? Faz sentido para vocês isso aqui? Ó, aqui o Andrei comentou que é inspiração. Faz sentido, né? Certo. Concordo em concordar. É isso. Tá. O Gabriel Alves. Beleza. Então, assim, isso aqui é algo óbvio. Até, pelo menos para mim é muito óbvio. Agora eu vou entrar em uns assuntos que não são tão óbvios assim. Tá? E você vai começar a entender que realmente nós temos um pouquinho de complexidade.
E a arte moderna? A arte moderna é justamente isso aqui, né, do lado esquerdo, né? Que é por isso que a gente colocou os dois tipos de arte, porque muitos ainda falam arte contemporânea, arte moderna. Eu tenho uma posição muito clara de que não é arte, né? E claro, pega, por exemplo, tem algumas coisas que até a gente consegue observar e entender, nossa, tem alguma coisa aqui diferente nesses traços e tal. Mas a arte moderna é bizarrinha, né? Acredito que é mais do que bizarrinha, né? Bizarro. Tá, mas aqui, ó, vamos lá. A beleza é um valor em si mesmo, né? O que nós queremos dizer com isso? E aqui eu quero até... recomendo esse livro aqui, né? A Beleza Salvará o Mundo, de Gregory Wolfe, porque ele comenta justamente aqui, ó, a beleza é um valor em si mesmo, né? Por exemplo, uma flor, ela vai florescer, né, independente se você está olhando ou não. E essa flor, ela tem a beleza, ou seja, a beleza, ela é natural, né? Ela acontece naturalmente e realmente assim de uma forma simples. É claro que aqui falando da natureza, né? Falando da natureza, nós temos a beleza sublime, nós temos a beleza mínima, nós temos vários tipos de beleza. Mas aqui entrando de uma forma mais, digamos assim, mais certeira, né? Sem entrar tanto na complexidade de vários tipos de beleza, mas sim só entender que a beleza é uma forma gratuita. Tá? É mais ou menos aquilo que o Oscar Wilde ele disse. Por que gratuita? Porque ela não tem uma utilidade, né? No sentido assim de que realmente não é um valor de mercado, né? Não é algo assim, uma troca, é diferente, sabe? A beleza ela transcende isso. Só que esse transcender da beleza está conectado com coisas mais do alto. Lembra, ontem a gente comentou muito sobre a ponte que é feita entre a Terra e o que está embaixo. Hoje a gente vai entrar aqui na ponte entre o que nós temos na Terra e o que está no alto. Então, por exemplo, aqui tu pega uma flor. Você observando essa flor, você vendo esse jardim, com certeza, se você parar para observar e analisar, né, aquilo vai te encher os olhos, né? É diferente do que você olhar, né, para o anterior aqui, esse do lado esquerdo, né? É muito diferente, né? Enquanto o que nós temos aqui do lado direito, a Pietà de Michelangelo, é muito próximo, né, do que a flor. Por quê? Porque ambos ali têm beleza, tá? É justamente intangível, né? A Paloma comentou aqui, é intangível. Agora sim, o que acontece? Né? Até o autor ele coloca, né? Quem é que não se fascina com uma flor, né, que está mirando o universo, né? Então, é realmente muito bonito, né? Eu até sorri ao ver essa flor. Ó, a Andressa aí. Eu até sorri ao ver essa flor, né? Como é que você não vai sorrir? Agora, como é que tu vai sorrir com isso aqui do lado esquerdo? Mas, enfim, a gente já bateu muito nisso ontem. A questão toda é que algumas pessoas ainda têm uma confusão em relação a o que é a beleza. Tá? E eu quero entrar um pouquinho aqui nisso com vocês, porque nós temos aqui, por exemplo, essa modelo, né? É a Bárbara... Qual é o nome dela? Bárbara Palvin, né? Então nós temos uma modelo aqui, a Bárbara Palvin, né? E é uma modelo muito bonita, tem uma aparência bela aqui, tá? E não temos como discordar disso, né? É óbvio, né? A gente consegue olhar e realmente existe beleza aqui. Só que tem uma confusão hoje no modo de enxergar a beleza apenas como algo externo, tá? E a gente não pode cometer esse erro, né? Então, aqui, ó, até anotei, na nossa cultura, né, a gente vê a beleza como uma construção do corpo, tá? Sendo que não, a beleza, ela pode ser algo, ela deve ser algo que transcende isso, tá? Só que não só isso, né? Ela transcende a totalidade da pessoa. Só que não só isso, porque obviamente existe beleza aqui e a gente não pode relativizar isso, tá? Então existe a beleza aqui, existe, só que ela é de um modo um pouquinho esmaecido, sabe? Até porque vocês concordam comigo que não é atemporal, né? Porque a Bárbara Palvin vai envelhecer e vai morrer, tipo, vai acontecer com todo mundo, né? Agora tu pega aqui, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Né? E nós pegamos aqui o semblante dela, e eu como retratista, eu vou entrar muito nessa questão da face, do rosto.
né? E nós temos aqui, por exemplo, as rugas, as expressões, né, o olhar, o sorriso. E é claro, eu não quero comparar uma com a outra, seria, né, desleal, né, deixaria a Bárbara Palvi no chinelo, né, porque nós temos aqui uma beleza realmente que transcende, né, que é a da Madre Teresa de Calcutá, né, ela transcende. Por quê? Porque ela vai muito além daquilo que é físico, tá, daquilo que a gente pode olhar, é uma beleza na alma, entendeu? Né? Olha que interessante, colocaram aqui, ó, o Ítalo estava citando a Madre Teresa na live de hoje. Olha que coincidência, né? Que coincidência legal. E, bom, e aí qual que é a questão? Eu posso até entrar um pouquinho, né? Eu vou entrar num assunto bom aqui para vocês. Vocês me perguntaram muito sobre isso, eu acho que eu vou comentar um pouco disso hoje aqui, que é sobre a minha conversão, né? Tem muito a ver com a beleza, tá? Mas aí vocês comentaram do Ítalo aqui, acabei me lembrando disso. Bom, e aqui você percebe então, né, que nós temos aqui, ó, a arte, ela transcende, né? A arte ela transcende justamente por causa dessa beleza que ela é mais profunda, tá? Ela é mais profunda do que essa coisa só física, tá? Então assim, de um lado nós temos uma top model, né? O rosto dela é a representação da beleza, e do outro lado nós temos aqui então a Madre Teresa de Calcutá, onde você consegue perceber a beleza no rosto dela, porque eu consigo, né? Eu acredito que cada um de vocês consegue aqui também, através do olhar, através desse sorriso, através desse amor benevolente, né? E também, claro, através desse retrato, através dessa composição que foi feita, né? Então assim, antes da gente continuar, só me digo aqui, vocês conseguem perceber? Né? Conseguem perceber essa beleza? Vocês conseguem enxergar que existe uma beleza ali que transborda, uma beleza muito maior do que o que está da Bárbara Palvin, por exemplo? E aqui é um ponto que a gente tem que cuidar, porque eu não estou falando que não existe a beleza numa top model, porque tem muita gente que é assim, então peraí, então não vou me preocupar com nada. Então não vou me preocupar com a maneira que eu me visto, não vou me preocupar com a minha maquiagem, não vou me preocupar com o meu cabelo, não vou me preocupar com estética, com nada. Por quê? Porque a beleza está só dentro, né? E isso é um erro bem grande, tá? Eu vou entrar nesse assunto, mas vamos lá. Ó, a beleza quando tem o sentido do alto é diferente. Mas aí, é aí que nós entramos aqui num aspecto, porque a beleza, ela só tem esse sentido do alto, né? Ela só tem esse sentido do alto. E justamente, se tu pensa que, por exemplo, a Bárbara Palvin aqui, a beleza dela, a contemplação do rosto dela não conecta um pouco, você está muito enganado. Porque conecta, só que minimamente, esvaicidamente, é pequeno, sabe? Mas tudo que é belo conecta com o alto, porque vem de lá, entende? Então, mas a gente vai chegar lá. Então, aqui, deixa eu ver aqui os comentários. A aparência física é uma forma de beleza, exatamente, né? Acho que está me faltando um pouco de sensibilidade para entender. Beleza é espiritual? Interessante, a Clara perguntou aqui. A questão toda é que, assim, bom, se a gente entra nessa questão de beleza é espiritual ou não, né? Eu não queria entrar nesse aspecto, mas volta para a imagem aqui, a produção, porque assim, eu quero apenas que você contemple o olhar da Madre Teresa de Calcutá. Não vamos entrar ainda na história e nos atos dela. Contemple esse olhar e contemple esse sorriso, tá? Preste atenção nele e me diga se você não vê beleza aqui. Porque se você não vê beleza aqui, é porque existe algo dentro de você que ainda, né, precisamos aqui reconstruir um pouco, tá? Essa parece um Antônio Fauci, bom, sim, muito uma beleza pelo que não é irrelevante. E se a gente só percebe a beleza na Madre Teresa porque sabemos a história dela, e se fosse uma freira anônima ou uma senhorinha sem as vestes de freira? A gente percebe a beleza num sorriso, a gente percebe a beleza num olhar. Inclusive, eu tive uma participação no podcast da Brasil Paralelo, onde eu falo um pouco sobre isso e mostro um retrato de uma pessoa que é um senhor, né? Só que existe uma beleza por trás daquele semblante, sabe? Tá? Ela relembra o rosto da minha falecida avó. Madre Teresa nessa foto transmite paz, amor, carinho, tudo numa foto, exatamente, né? A beleza emociona, tá? E aí a questão é a seguinte, justamente o que a pessoa perguntou ali, né? Tá, mas espera aí, se fosse uma velhinha qualquer, né? Uma velhinha qualquer, será que transmitiria tamanha beleza? É que a beleza, ela necessita da integridade, né? Ela necessita dessa plenitude, dessa completude, né? Ela precisa estar completa,
Tá? Então, por exemplo, tu pode ter certeza que eu já tinha visto frases da Bárbara Palvin, essa modelo, onde ela fala algumas coisas nesse sentido. Ela diz assim, olha, a beleza ela importa, mas tanto importante quanto a beleza é a minha personalidade. Né? Porque eu tento cada vez mais moldar a minha personalidade para ser uma pessoa boa e isso vai transparecer na minha beleza. Claro que isso é a modelo falando, né? Mas a questão toda é que até algumas pessoas já têm essa sensibilidade para entender que elas precisam dessa completude, né? Elas não podem ficar só naquilo que é externo, tá? Então, assim, ó, até tem uma frase aqui da Madre Teresa, né? Há muitas pessoas no mundo morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. E aqui a gente percebe que, por exemplo, assim, é claro que as pessoas elas necessitam do pão, né? Elas precisam do pão para viver, mas assim como também precisam da beleza. A beleza é como se fosse uma parte de Cristo, entende? Porque Cristo, ele agia pela beleza. E aqui é que falta alguma sensibilidade, né? Falta sensibilidade para algumas pessoas de entender que quando a gente fala de beleza, a gente não está falando só da matéria. Muitas pessoas me diziam assim, João, mas você fala da beleza, mas Cristo nasceu, né, num lugar pobre, né? Cristo nasceu num lugar sem nada, num lugar feio. Cara, olha, o nascimento de Cristo passou uma estrela no céu. Tu entende que existe ali uma beleza em todos os símbolos que foram colocados, né? Estavam os animais ali, e a mãe de Cristo, o pai de Cristo, e é o nascimento de Cristo, né? Então, existe beleza ali, naquela imagem, né? Na plenitude daquela imagem, tá? Na integridade daquela imagem, existe a beleza. É que as pessoas elas estão olhando só, né, para o materialismo. Então, por exemplo, é aquilo, né? Tem um lápis, você só vê o lápis, né? Você não consegue ver que o lápis ele pode escrever, você não consegue ver outras coisas que o lápis pode se tornar. Ou aquilo que a gente fala dos temperamentos, por exemplo, né? O fogo, a água, a terra, o ar, né? Tu pega, o fogo não é só fogo, entende? Você consegue olhar um pouco mais além. Isso é a abertura de percepção do olhar, isso é abrir o seu olhar, isso é conseguir enxergar além daquilo que você está vendo, né? E tem pessoas que só olham para uma coisa e realmente elas ficam naquilo e acabou, né? Então, por exemplo, assim, algumas pessoas me perguntam, João, como que eu saio? A minha cidade é feia, né? A minha cidade é feia, a arquitetura da minha cidade é horrível, entende? Eu vivo, né, em volta de coisas ruins e feias. Aí é que tá. Se a gente pegar aqui o exemplo, né, da Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que a gente está falando da beleza, então, em uma cidade feia, né, em um mundo onde só existe a feiura à sua volta, como que você pode se tornar uma fagulha da beleza? Né? Como que você pode começar a tocar no coração das outras pessoas através da beleza? É claro que, primeiramente, a gente começa, né, pelas pequenas coisas. Então, por exemplo, assim, o Jordan Peterson, né, ele fala numa questão de amadurecimento, comece pelo seu quarto, né, você começa arrumando seu quarto, e aqui eu sigo a mesma filosofia, você começa por você começa pelas pequenas coisas, não tem como mudar o mundo ainda, mas a questão toda é que primeiro você começa pelo seu quarto, pela sua casa, né, você começa ordenando o que está em volta da sua casa, né, ordenando a sua mesa, ordenando as suas coisas, logo a sua aparência, né, logo quem você é, seu cabelo, a maneira que você aparenta, seu cheiro, enfim, entre tantas outras coisas, até o ponto que você transcende a isso e aí você começa a tocar nos outros lugares. Então, por exemplo, assim, num lugar que é feio, digamos, você vai... Porque é aí que muitas pessoas se enganam. Que muitas pessoas dizem assim, mas então um lugar pobre, feio, né, não existe beleza ali. É claro que existe beleza. Existe beleza no ato de serviço, por exemplo. Como aqui, ó. Você acha que não existe beleza aqui? Existe uma beleza incrível nessa imagem e nesse ato. Então aqui, para mostrar para vocês que a beleza ela não está só presa na aparência. Tu entende? Jesus, ele era um semeador da beleza. Ele semeava a beleza. E a gente precisa abrir a nossa visão, né, e abrir o nosso coração para conseguir tocar nisso.
Se tu conseguir tocar nisso, né? Se você conseguir tocar nisso, muita coisa na sua vida vai mudar. Então, hoje, por exemplo, eu estava vindo de Uber para cá pro estúdio, né? E no caminho eu comecei a ver os prédios e tal, e muita pichação, muita coisa ruim, e comecei a pensar, bom, a pessoa me perguntou aquilo, né? Mas por que isso não está me afetando? Porque eu estou em volta disso. Por que isso não está me afetando? Porque, é claro, você se alimenta, né, da arte, você se alimenta de outras coisas que equilibram, né, justamente a sua convivência com as coisas ruins. E, ao mesmo tempo, você tem que... É interno, tem muita coisa que é interna, tem muita coisa que não é corporal, não é física. Entende? Tem muita coisa que é realmente a sua alimentação inconsciente, aquilo que você está se alimentando no seu dia a dia. Então, o Uber estava tocando uma música do Stevie Wonder, né? Uma música que ele fez para a filha dela, e eu já sabia a história da música, e é uma música com a letra muito linda, uma melodia muito linda, e eu pedi para ele aumentar um pouquinho o volume, fechei os olhos até chegar aqui, né? E fui ouvindo aquela música. Através desse ato simples, né, que realmente, para mim, isso resume muito aquilo que eu falo do olhar do artista, porque eu estou indo sem enrolar vocês, simplesmente dizendo uma coisa que aconteceu hoje, no caminho para cá, né, onde simplesmente eu estava observando, pensei no que a seguidora falou, e aí comecei a escutar aquela música, e aquilo já me deixou diferente. Ainda mais entendendo que ele fez a música para a filha dele, que nasceu. Né, falando como que ela não era adorável, né, e como Deus fez aquele milagre, tá? Vamos lá, o que está rolando aqui? Tá. Ó, sensibilidade para enxergar, exatamente. Nem tudo que é belo esteticamente transmite uma essência bela, né? É porque, na verdade, justamente a beleza ela necessita dessa plenitude aí, a ponto de que, por exemplo, nós vemos essa imagem aqui, né, e é uma imagem que toca a gente. Ela realmente toca a gente fica sensível a essa imagem. Agora, tu pega uma pessoa que muitas vezes é bonita, só que matou uma outra pessoa, e tu percebe que é uma pessoa que não tem escrúpulos, e aí tu começa a enxergar ela, né, pelo que ela é. Né? E é como a gente falou, a beleza ela é, entende? Ela é em si mesma, ela é um valor em si mesma. Então, ela não depende apenas de um único aspecto, de um único valor. E a gente começa a perceber isso a partir do momento que você começa a sensibilizar o seu olhar, tá? E aqui, por exemplo, nós pegamos a Capela Sistina, né? Olha que incrível, né? Isso aqui é o que faz a gente olhar para o alto, né? Simbolicamente, a gente levanta o rosto, né? Nós levantamos e olhamos, mas é para mostrar o quão nós somos, né, pequenos comparado, né, a beleza, a verdade, a bondade. Agora, e isso aqui entra até muitos me perguntam em relação a essa questão da minha conversão. E, bom, eu, né, resumindo aqui, né, eu sempre fui um curioso, né, e tu pode até deixar na imagem, tá? Resumindo aqui, né, eu sempre fui um curioso em relação às questões espirituais, né? Como eu falei lá no início, né, estudei muito sobre o ocultismo e acabei, né, caindo na parte do espiritismo, enfim, fui indo, isso na juventude, né? Já fui realmente em alguns lugares que não faziam sentido, assim, e aí me converti como evangélico, né? Só que eu via que faltava algo, não sabia o quê, quando eu entrei numa igreja, né, católica. Aí eu vi o que faltava e que estava, né, diante dos meus próprios olhos, né? Porque justamente a beleza daquela igreja, ela me tocou de um jeito que eu consegui, né, entender, compreender de fato o que me faltava, né? E aí fez muito parte da minha conversão, junto com outros acontecimentos, né? Então vocês comentaram do Ítalo aqui, né? O Ítalo, ele é uma das pessoas que contribuiu muito com a minha conversão para o catolicismo, né? Por causa de várias coisas que aconteceram quando eu conheci ele, né? Então eu sou muito grato a ele, vocês comentaram aqui sobre ele, né?
tá? Mas justamente pensando que essa beleza, ela abre essa janela e ela nos conecta com aquilo que é divino, tá? Isso é uma das funções, né, que o artista tem, certo? Então, assim, prova disso é que no início aqui da nossa aula, né, vocês ouviram uma música de Bach, né? E aqui uma frase dele: o único fim, o único objetivo de toda música é o louvor a Deus e a recriação da alma. Quando isso se perde de vista, não pode haver mais verdadeira música. Restam somente ruídos e gritos infernais, né? Do Bach. E assim, é claro que quando a gente começa a falar de Deus, quando a gente começa a falar, né, dessas coisas que transcendem a alma, muitas pessoas começam a ir embora, muitas pessoas começam a não querer ouvir falar sobre isso, mas não tem como a gente tocar no assunto de arte e beleza sem tocar em Deus. Porque a beleza, ela nos abre essa janela. E, obviamente, quando a gente começa a falar sobre isso, né, a gente começa a sofrer vários ataques também. Ataques tanto físicos como espirituais, né? Ontem, depois da nossa aula, eu fui parar no hospital, né? Então, assim, nós sofremos ataques de diversos lugares, tá? E muitas vezes a gente não consegue nem ver de onde veio. Mas, quando a missão é grande, é isso que acontece. Então, assim, Bach, né, aqui, ele já coloca justamente qual que era esse objetivo, né, da beleza, o que a gente não tem hoje. E, justamente, não é que nós não temos hoje de uma forma, como uma regra. Como eu falei para vocês, uma música do Stevie Wonder que me tocou, né, que acendeu ali uma fagulha, né, que realmente me conectou. Comecei, olha que loucura, né? Ele falando sobre o nascimento da filha dele, eu já comecei a pensar em, nossa, e quando nascer, né, a minha filha, o meu filho, né, o meu casamento, já comecei a pensar na família, já comecei a pensar em várias coisas, que também essas coisas te conectam com aquilo que é do alto, né? E tu vê, uma música me trouxe isso. Uma música começou a me conectar com essas coisas que transcendem. Agora, se estivesse tocando um funk ali, um sertanejo falando de traição, para onde que isso ia te levar? Foi o que a gente comentou ontem. Aqui eu estou te mostrando o que é bom. Significa que eu preciso escutar só a música clássica? É claro que não. É óbvio que não. Eu não preciso necessariamente só escutar música clássica. Não é isso que a gente está falando aqui, né? Você pode escutar outros tipos de música. Agora, você vai começar a lapidar o seu olhar e treinar o seu olhar para entender para onde que isso está me levando. Essa é a pergunta fundamental que a gente tem que fazer. Então, eu escutando aquela música, com os olhos fechados, eu comecei a pensar, né, em coisas que me elevavam, né? Então, aqui. E assim, qual que é o papel do artista, né? Qual que é a função do artista? Porque você pega hoje e os artistas, né, a elite artística de hoje, se a gente pega no Brasil aqui, né, Anitta, Luísa Sonza, né, entre outras aí artistas, que realmente, o que elas estão fazendo com as letras delas, com as apresentações delas, né? Porque o artista, ele tem um domínio simbólico muito forte. A função do artista, de fato, é estabilizar os símbolos. O que está ocorrendo é uma desestabilização simbólica. Por quê? Porque o artista, ele tem um domínio sobre os símbolos, né? Ele tem um domínio sobre a imagem, ele tem um domínio sobre os sons, né? Ele tem um domínio sobre a frequência musical, ele tem um domínio sobre tudo que chega aos seus olhos, aos seus ouvidos, né? Ele domina isso. A questão toda é a gente entender, né, para onde que eles querem nos levar e por quê. Porque se a maioria das pessoas é conectada justamente com uma frequência mais baixa, com movimentos mais baixos, né, e ela representa isso através da música, né, enfim, da criação dela, e você vai ser influenciado por isso, é entender para que caminho que eles estão levando a gente. Então, eu sei que tem muitas mães aqui, muitos empresários, médicos, advogados, sei que tem pessoas aqui de várias áreas. A questão toda é justamente essa, né, entender então... Ok, como que eu faço para escolher, né, o que é um bom artista? Né, para que, pelo menos, então, se a nossa vida é dominada pela arte, porque realmente é, né, a questão toda é que começa pela cultura. Né? Por que começa pela cultura? Porque a cultura, ela justamente molda a sociedade. Né? Então, assim, você liga a TV, o que temos é música, filmes, né, propaganda. Né? Você vai num lugar, está tocando uma música, né? Você entra no TikTok, aí tem a música da parada, né? Que está a mais tocada.
O Lil Nas X lá, ele ficou, né, famosíssimo muito por causa do TikTok. Que tinha uma música que ficava tocando o tempo inteiro. No Reels do Instagram, a mesma coisa, né? Aí tu imagina, de milhões de pessoas que escutaram aquilo, né? Primeiro, para quem que ele está fazendo aquela música? Né? Para quem? Para onde que ele quer levar as pessoas com aquela música? Vocês viram lá, né? Quem não viu, vá lá no meu destaque de simbolismo, lá no meu Instagram, e aí você vai ver para onde que ele está querendo nos levar com aquelas músicas, com aquelas representações, tá? Então assim, né? Qual que é o papel do artista? Tu pega aqui, né, a criação de Adão, Michelangelo. Perceba os traços, né? Perceba a mensagem que ele quer nos passar. Agora, tu não precisa nem parar para pensar na mensagem. Tu só observa, tu só contempla, tu só vê os detalhes, né? Tu começa a observar todos esses detalhes, tá? E você vê que realmente existe algo ali muito mais profundo do que um mero traço. Aqui embaixo um filme, A Felicidade Não Se Compra. Recomendo para vocês assistirem. Um filme belíssimo. Engraçado é o pessoal comentando, reclamando dos comentários. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas daqui a pouco vamos ver aqui o que vocês estão falando. Mas assim, nós temos aqui esse retrato aqui do Steve McCurry, né, da menina afegã. Olha o que tem nesse retrato, olha o olhar dela, né? Observa o olhar. E aí quando a gente pega a história do retrato, né, quando o Steve McCurry chegou para retratar essa menina afegã, e ela estava tapando assim o rosto, ela não queria aparecer, e aí ele chegou e falou para ela que era muito importante dela aparecer para contar a história dela para o mundo. Aí ela só tirou, assim ele já fez o retrato, né? Ele não pediu para ela posar, né? Ele não pediu para ela trazer um semblante, não. Esse semblante é o olhar de uma menina que perdeu os pais na guerra, né? Então você pega esse olhar, esse semblante, e aonde isso te toca? Essa é a questão. Aonde isso te toca e para onde te leva, né? Porque nós temos muitas coisas hoje em dia que nos corrompem realmente, tá? Então assim, olhando aqui para essa menina, o que você sente? Coloca aqui nos comentários, né? O que você sente? Clássico será sempre clássico, seja filme, foto, teatro, pintura, seja arte, viva arte. O que vocês sentem aqui, olhando para esse retrato? Ela está olhando o fundo da nossa alma, força, tristeza, medo, empatia, sinto medo, força, intensidade, sensação de estar perdida, angústia e uma fagulha de esperança. Intensidade, desespero, apreensão. Sinto que está assustada. Interessante que essa menina afegã, ela nunca tinha visto uma câmera na vida dela. Foi a primeira vez que ela viu uma câmera. Apreensão, pavor, raiva, intensidade, pavor. Eu quero muito que vocês treinem o olhar de vocês para que vocês comecem a observar essas pequenas coisas que passam despercebidas, né? Porque hoje nós estamos, né, culturalmente falando, nós estamos numa sociedade onde não consegue olhar para essas coisas, né, e dar um sentido para elas, né? Elas precisam realmente de algo mostrando o óbvio do óbvio ou algo que representa o vazio completo, né, para que a pessoa ela realmente se coloque ali. Aqui vocês estão se colocando diante do que é belo apenas, né? Mas olha o tanto de contexto que vocês colocaram, né? O que um olhar pode transmitir para a pessoa, né? Agora, ok, qual das duas é arte? Né? Nós pegamos aqui então, nós temos aquilo que é a representação do que é belo, né? Aquilo que é a representação do que é realmente belo, tá? E nós temos aqui, né, o que é a representação do quê? Criança viada, travesti na lambada. Criança viada, deusas das águas. Tu acha que eu peguei isso aqui do Google e tal? Não, isso aqui é uma exposição no museu.
E depois, pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que é um museu que poucas pessoas foram, assim, não teve sucesso. Por mais que teve patrocínio, muitos tentaram fazer propaganda em cima desse museu, né? Não teve o sucesso que acharam que teria, porque, obviamente, as pessoas entendem, né, o que é ruim para elas, né? Elas entendem o que é ruim para elas e muitas vezes elas não vão se deslocar para buscar o ruim. Por mais que algumas elas vão, porque elas estão tão corrompidas, né, no espírito que daí elas vão. Mas a maioria não vai, né? A grande massa ainda não se corrompeu a esse ponto. Mas o que é ruim chega até essas pessoas. Tá? Então olha a diferença. É muito diferente a gente se deslocar para ir num lugar que só tem coisa ruim, ou o que é ruim chegar até a gente, que é o que está acontecendo, né? Mas não chegou o ponto da gente ter que se deslocar para ir. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão. Olha aqui, uma criancinha olhando. Porque provavelmente, sei lá, o museu devia estar do lado da casa, né? A única explicação, né? Passou, o que é isso aqui? Ficou curioso e entrou, né? Senão, é uma pena que o João não comenta o que coloco aqui. Sinceramente, cara, porra, tá passando um monte de comentário aqui, eu vou ficar de olho no teu comentário só? Pelo amor de Deus, né? Eu nem vou subir aqui para ler o seu comentário. Ó, é um ataque, ainda bem que os cristãos semeiam amor, senão seria outro caso. E pensar que tem pessoas que falam que isso é arte. Pois é, tem pessoas que falam que isso é arte, né? Desconstrução da imagem. Ó, se não me engano, a deputada Ana já falou sobre essa exposição, uma tristeza. Pois é, né? E aí, qual que é a questão aqui? Tu pega aqui e realmente existe um simbolismo dentro dessa representação. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o artista, ele tem um domínio simbólico. Tu pega assim, por exemplo, né, qual que é o perigo disso, pessoal? Qual que é o perigo disso? Tu pega, por exemplo, Hitler. Vocês sabiam que ele era artista antes? Ele era pintor, né? E ele tinha um domínio absurdo sobre símbolo e imagem. Através desse domínio que ele manipulou muitas e muitas pessoas a fazerem as maldades que ele queria. Tu entende? Tu entende o perigo disso? De pegar uma pessoa que tem um domínio simbólico, que pode levar isso para casa e para a mente das outras pessoas, para realmente manipular elas. Tá entendendo? Então, assim, isso dando um exemplo simples aqui, do perigo que nós estamos enfrentando, tá? Porque realmente, como que tu acha que essa criança vai crescer? Qual que vai ser a percepção dessa criança para o mundo? Ó, a Larissa aqui, isso vende muito. Quando fiz meu TCC, falei justamente sobre a erotização infantil, por causa dos funkeiros mirins, que cantam em bailes funks. Fora que o conteúdo da música é totalmente inapropriado, né? Então, assim, olha só. Colocaram aqui qual o simbolismo que tem no logo nazista, né? A suástica, ela é uma cruz em movimento, né? Por isso que ela tem os ladinhos, é como se ela estivesse em movimento, sabe? Quando ela está girando para a direita, ela representa a força masculina, girando para a esquerda, a força feminina. E ela é um símbolo de bom agouro, boa sorte, mas ela é um símbolo hinduísta, né? Então, o que aconteceu? Os nazistas pegaram aquele símbolo, né, e eles corromperam o símbolo, porque daí ele tomou um outro significado. E exatamente o que está acontecendo aqui. Porque tu imagina se corromperem o símbolo da cruz. Como é que será daqui a 40, 50, 100 anos, se conseguirem corromper esse símbolo? Com o que as pessoas vão se conectar? Tu entende que é necessário que a gente se conecte com os símbolos para que a gente se conecte com os verdadeiros valores, com Deus, com aquilo que importa? A beleza é isso. Olha, a grande questão aqui é que a boa arte, ela eleva os movimentos mais altos do espírito. É aquilo que abre justamente aquela janela para a gente transcender, para você transcender, né? Então, entendendo assim que a gente, né, nós conseguimos nos conectar com aquilo que é realmente verdadeiro, belo, bondoso, né? Porque nós temos isso, nós temos esse controle. Hoje você tem esse controle na palma da sua mão. Você tem a internet, por exemplo. Você pode pesquisar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Você pode escutar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Agora, tá,
a questão toda é a curadoria, né? É como você vai fazer isso. Como que você vai fazer isso, né, na sua casa, tá? Exatamente por isso, né, que amanhã a gente vai treinar o seu olhar, tá? Então, amanhã nós treinaremos o seu olhar aqui na prática, tá? Para você conseguir, de uma forma mais correta, né, abrir essa percepção, né, do seu olhar para as coisas boas, mas ao mesmo tempo entendendo que não é para a gente viver, né, alheio daquilo que está acontecendo em volta. Até porque eu não quero que você se torne uma pessoa chata, entende? Eu não quero que você seja uma pessoa inconveniente, que chega num lugar e diz, eu não gosto dessa música, e vai embora. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de criança. Pessoa imatura que não tem o controle sobre, né, sobre os próprios sentidos. Tá? Então, assim, é aquilo que eu já comentei antes, né? Já comentei antes lá no meu Instagram, já comentei diversas vezes, né? Que a beleza é um serviço, é um serviço ao olhar do outro. E você tem que se vestir de forma bela, você tem que, né, cada vez tentar mais lapidar quem você é, tanto internamente como externamente, né? Para que você realmente consiga chegar ao coração do outro. Mas, ao mesmo tempo, e aí é que nós temos essa inversão, olha só, você tem que realmente julgar, né, aquilo que você está vestindo, a maneira que você está agindo e tal, mas você não pode julgar o outro pela maneira que ele está se vestindo. Então, você tem que cuidar da maneira que você se veste, mas não cuidar da maneira que os outros estão se vestindo. Não, isso aí pouco importa, a questão é você. Você tem que servir ao outro. Os outros, beleza, tu não vai ficar falando, tu não vai ficar incomodando, não vai ser a pessoa chata, entendeu? Existe uma maneira da gente influenciar, que você pode influenciar melhor, quem sabe os seus filhos, né, as pessoas que estão mais próximas de você, até através do teu próprio testemunho, mas não sendo uma pessoa chata, não sendo uma pessoa que incomoda, uma pessoa que fica no pé, falando, está errado, está errado. Não é isso, entende? Não é esse o caminho. Esse caminho ele só vai gerar afastamento, tá? Então, assim, obviamente, né, obviamente que a gente precisa aprender a cultivar esse nosso olhar e também a cultivar essa nossa empatia, né? De você não ser a pessoa chata que fica apontando o dedo para o outro, mas muito pelo contrário, você vai sim ter que ficar cada vez mais, né, apontando para si mesmo, no sentido de que, olha, eu preciso mudar isso em mim pelo outro, tá? E eu sei que isso é muito difícil para algumas pessoas, é difícil escutar isso, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. O que vocês acharam da aula de hoje? Me comentem aqui. A questão é que o belo da modernidade obedece a uma ética flexível, desinspiradora. É que não faz sentido nenhum, né? Ó, Matheus, parabéns pela coragem, João. Gosto de pessoas assim. Eu trabalho com música o dia inteiro como jornalista e sou contra quase tudo que vem acontecendo. Show! Quem está nesse meio sabe muito bem, porque eu também já estive mais presente ainda no meio, né, artístico, e eu sei bem como as coisas funcionam por lá, e muitas das ideias, elas são reflexos daquilo que acontece fisicamente na vida deles, né? Entretanto, você não está explicando os alicerces de tudo. Eu realmente senti muita confusão, apesar dos outros não perceberem isso. Tá, beleza, é a sua opinião. Deixa, o que eu posso fazer, né? Simplesmente, se não gostar, quem não gostar, quem não entender, né, pode sair, né? Não tem problema, tá? Ó, Alessandro, o nosso comportamento é definido pelo do nosso cérebro. Atualmente, a maioria das pessoas vive subutilizando o cérebro, do nível de sobrevivência, reprodução, erotização, emocional, sofrência, né? Na verdade, assim, né? Essa subutilização é justamente aquilo que eu comentei ontem, né? Da questão do funk, por exemplo, onde a pessoa ela está simplesmente nas camadas mais baixas ali como um animal, né? Ela está como um animal, ou seja, ela não está tentando encontrar aquela fagulha que transcende o que ela é, né? E a arte, ela tem essa função da transcendência, né? Então, por exemplo, a estética, quando a gente coloca de uma forma filosófica, ela é diferente da lógica, né? A lógica, a matemática, é claro que uma criação artística, ela tem a matemática, né? Ela tem a matemática porque ela tem a composição, né? Ela tem os graus ali, né? Ela tem a geometria. Agora, a questão toda é que ela é muito diferente do que justamente
aquilo que representa apenas a contemplação, tá? Porque nós temos, por exemplo, a lógica de um lado da filosofia e nós temos a estética. A estética ela está baseada apenas naquilo que é contemplativo, tá? Então tu não está tentando colocar um sentido ali, um sentido lógico, matemático, né? Não é isso, é algo que transcende a isso. Ele realmente transcende você, né? Ele transcende a si mesmo, tá? Até porque tá cheio de gente chata apontando o dedo pro outro e nem olha para as próprias atitudes. É, exatamente, né? Por isso que o Jordan Peterson fala, né? Comece pelo seu próprio quarto, né? Lembro daquele story que você fez comparando a orquestra com o MC Loma. É, difícil, né? Eu tô amando, tô aprendendo muita coisa que eu nunca tinha pensado. Show! Né? Show, isso é importante. Aula muito boa e com ela acredito e espero que as mães poderão ajudar seus filhos nessa questão de formação do imaginário. Essa formação do imaginário aí é muito importante, né? Assim, ó, eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários aqui, mas a questão toda é que amanhã, justamente, esse treinamento do olhar é para você conseguir entender como formar esse imaginário, tá? Como que você vai fazer a formação do imaginário, influenciando também as pessoas que estão na sua casa, presente, próximas de você, tá? João, se puder, gostaria muito de um dia ver sua análise sobre a MC Melody, cantora de funk que foi introduzida nesse ano. Eu acho legal, né? Vocês gostam que eu sofra, né? Pô, mas eu faço, tá? Me pedem cada coisa. Porra. É. Aqui, ó. Esse movimento é completamente necessário, João. Deus te abençoe. Obrigado, Tereza. Eu vi metal, hoje não consigo mais, me atrapalha. Sou aquarelista e gosto de pintar ouvindo Tom, Vinícius, ó, que show. Tá? Tu sabe que eu escutava muito rock também, né? Eu escuto rock ainda normalmente quando eu vou malhar, alguma coisa assim que eu preciso de mais energia, né? Porque a música é frequência, né? Às vezes ela te traz uma frequência de força, alguma coisa assim. João, e o rock dos anos 80? Olha, dependendo do rock dos anos 80, né? Muitas vezes ele pode... dependendo da letra, depende da mensagem que está sendo passada, da melodia, tem muita coisa que influencia, né? Então, depende, né? Fechou? Beleza, pessoal. Para a aula de hoje é isso. Obrigado pela presença e eu espero todos vocês amanhã, que amanhã é o dia mais importante, tá? Amanhã, então, a gente vai treinar aqui o olhar de vocês na prática, tá? João, por que você não está postando mais no Telegram? É só por um pouquinho de falta de tempo, mas a gente já está organizando, porque no final aqui, né, no final dessas 3 aulas, nós vamos colocar uma análise lá, tá? Já está separada. Beleza? Ótimo. Ó, o Leonardo. Leonardo não, Leonard. Gostaria que pudesse dizer de modo mais claro algo como um mecanismo do que olhar pelo menos a princípio. Ótimo, como se fosse uma metodologia, né? Bom, a gente vai chegar lá, tá? Então estejam aqui amanhã, beleza? E olha só, pessoal, um aviso. O podcast que eu fiz no Conversa Paralela saiu hoje, tá? Então saiam desse vídeo e vão direto para lá. Vai direto lá no Brasil Paralelo e entra lá no Conversa Paralela para ver o que eu falei lá, tá bom? Então, beleza, pessoal. Espero vocês amanhã, tá? Valeu!